despeito disso, dá para entender o raciocínio? A jurisprudência consolidada no STJ é no sentido de que a Fazenda Exequente, no caso especificamente da Fazenda Nacional, que é a Fazenda Nacional, ela tem direito à isenção de custas e emolumentos, esteja litigando na Justiça Federal, esteja litigando na Justiça Estadual, já que a prerrogativa é da Fazenda Exequente e não se vincula então ao órgão jurisdicional que analisa o seu processo executivo. Vou lhe mostrar o precedente. Deixa eu só vir para cá. Deixa eu ver se eu trouxe o precedente. Esse era o primeiro. Inclusive, essa aqui era a súmula, não trouxe, nem mostro depois, mas essa era a súmula 190. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar um numerário destinado ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça. Súmula 190 do STJ. Exatamente porque o valor que eu pago aqui a título de transporte do oficial de justiça não se enquadra no conceito de custa e emolumento. E aí a jurisprudência do STJ tem feito a perfeita diferença. Vou lhe mostrar o precedente do ministro Luiz Fux, só para entender. Só a parte relevante, obviamente. Artigo 27 do CPC, diferenças entre os conceitos de custas e despesas processuais, precedente primeira seção. A Fazenda Pública não está obrigada ao pagamento das custas processuais. E, a fortiori, não há que se exigir o prévio adimplemento do quanto é equivalente à postagem da carta citatória. Isso é evidente, né? A primeira discussão aqui no precedente era: eu peço ao juiz para citar o devedor. Ele vai postar a carta citatória. Eu posso cobrar da Fazenda Exequente o valor referente ao custo da postagem da carta citatória? Aí o precedente diz, óbvio que não, porque eu estou aqui inserido no conceito de custas e emolumentos. Isso é um ato do judiciário, realizado pelo judiciário, pelo próprio judiciário, e não por terceiro a ele vinculado, como é o caso do oficial de justiça. E aí ele diz: a primeira seção firmou recente entendimento no sentido de que a certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide a cargo do vencido. O sistema processual desobriga a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando apenas as verbas decorrentes da sucumbência. Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoantes e códigos dos artigos 7º e 39. Excede isso, que em sede doutrinária, a União está isenta de custas, selos, taxas e emolumentos na execução fiscal. Os processos de execução fiscal para a cobrança da dívida da União, ainda que em curso perante a Justiça dos Estados, do Distrito Federal ou dos territórios, estão isentos de qualquer pagamento, seja ele qual for, no que concerne a custas ou despesas judiciais. O entendimento aqui de que a isenção é da Fazenda Pública Exequente, esteja ela litigando na Justiça Federal, esteja ela litigando na Justiça Estadual. Não paga a taxa judiciária, não paga selo nas petições ou papéis junto aos autos, não paga remuneração aos cartórios ou órgãos auxiliares, tais como depositários, avaliadores, partidores. Não há exigência de taxa judiciária de selos, estampilhas ou papel selado, comissões, custas. O privilégio e a isenção, essa parte daqui, são recíprocos entre a União, os estados e os municípios. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 39, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o artigo 27. Por isso que é complicado falar de isenção. Na verdade, não é que você não paga de forma antecipada. Você, a princípio, está desonerado e você vai ressarcir a parte adversa ao final do processo, acaso o resto é vencida, na condição de Fazenda Exequente. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essência da jurisprudência da Corte Especial, que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. E aí, o precedente da súmula 190, que diz que a despesa com transporte do oficial não é custa, não é emolumento, não é ato praticado pelo Poder Judiciário, portanto, não está inserido no conceito de custo, no conceito de emolumento, razão pela qual a Fazenda Pública, ao contrário das outras verbas, precisa antecipar. Oi. Mas por que na súmula ele fala somente processada perante a Justiça Estadual? Porque aqui, na execução fiscal, não, na execução fiscal processada perante a Fazenda Pública, é porque a discussão era na Justiça Estadual. Entendi, mas aí você não, é porque, na verdade, é o seguinte, a gente vem de um sistema que é um sistema legal e que não sabe trabalhar com precedente. Né?
Não sabe. A gente vai ver isso agora quando a gente falar de prescrição intercorrente. Se você vai para um sistema como o sistema inglês, por exemplo, quando ele estabelece um precedente, eu falo disso que eu morei lá um ano, estudei um ano na universidade lá. Quando o sistema inglês, por exemplo, estabelece um precedente, aquele precedente ele só se aplica para um caso absolutamente igual àquele caso que gerou aquele determinado debate. Se o caso que está sendo debatido, ele diverge minimamente daquele caso que gerou o debate, o precedente não se aplica. Porque o precedente ele é construído a partir dos casos, ou a partir dos fatos do processo. Aqui não. A gente discute um processo, existem fatos naquele processo, a gente tira o entendimento daquilo ali. Aí, quando a gente vai aplicar depois, quando eu digo a gente é o Poder Judiciário, né? Quando o Poder Judiciário vai aplicar depois, ele esquece do processo originário, que deu origem ao precedente. Ele lê o precedente. E aí ele aplica aquele precedente ao processo que ele está analisando, quando muitas vezes aquele precedente não se aplica àquilo ali. Então ele gera um segundo precedente, que já é diferente do primeiro. E aquilo ali vai sendo replicado, e daqui a um tempo, ao final, você já nem sabe o que é que justificou a edição do primeiro. Então aqui, por exemplo, o que ele queria dizer era que você tinha que antecipar o valor referente à despesa do oficial de justiça. Naquele caso concreto, a discussão era na execução fiscal estadual. Aí ele disse, na execução fiscal estadual, porque era o caso, foi o que gerou a edição da súmula, o que não significa que o entendimento não se aplique, por exemplo, na execução fiscal federal. Porque o real debate é a verba paga ao oficial de justiça para indenizá-lo, para ressarci-lo pela despesa de transporte, ela é custo ou é monumento nos termos do artigo 39 da lei de execução? Não é. Se não é, eu não tenho a princípio de isenção e tenho que antecipar, ao contrário do que acontece com as outras verbas. A gente vai ver isso de forma perfeita agora, no tema que eu mais gosto, na execução fiscal, que é a prescrição intercorrente no artigo 40. O que é a prescrição intercorrente no artigo 40? O artigo 40 da LEF, ele é o fundamento legislativo do que a gente denomina de prescrição intercorrente. Um instituto interessantíssimo, que é o seguinte. Veja, quando a gente estuda na faculdade de prescrição, a gente estuda normalmente aquela prescrição cujo fundamento é o artigo 174 do CTN. Não é isso? A gente aprende que uma vez constituído o crédito tributário definitivamente, dessa constituição definitiva do crédito, surge um prazo para o fisco de 5 anos, dentro do qual ele deve promover o ajuizamento da ação para fins de cobrança daquele valor que lhe é devido. E que esse prazo de 5 anos encontra fundamento na redação do artigo 174, que diz lá: o prazo para o fisco cobrar o seu crédito tributário é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito. Essa prescrição, cujo fundamento está no artigo 174 do CTN, ela é o que a doutrina denomina de prescrição do fundo de direito. A prescrição do direito de cobrar. A prescrição do crédito tributário em si mesmo. Prescrição do fundo de direito, prescrição do direito de cobrar, prescrição do crédito tributário em si mesmo. Por que prescrição do crédito em si mesmo? Porque o Código também é explícito no artigo 156, quando ele fala das causas de extinção do crédito, em estabelecer que se o fisco descumprir aquele prazo de 5 anos que ele tinha para cobrar, opera-se então a prescrição. E a prescrição é, nos termos do artigo 156, causa de extinção. O Código diz lá, você tem, pela previsão do artigo 174, 5 anos para cobrar, a partir da Constituição definitiva. Esse prazo eu chamo de prazo de prescrição do fundo de direito, ou prazo de prescrição do próprio crédito. Se você deixar transcorrer em albis, sem qualquer tipo de atitude, esse prazo de 5 anos, a consequência jurídica ocorre. Qual é a consequência jurídica? Efetiva-se prescrição. E a prescrição é causa de extinção do crédito. Se eu descumpro, então, o prazo de 5 anos do artigo 174, eu estou extinguindo o próprio crédito. Porque é isso que o artigo 156 estabelece. Por isso que a doutrina diz, essa prescrição do artigo 174, ela é a prescrição do próprio crédito, do fundo de direito, daquilo ali que é objeto da cobrança. O que o artigo 40 da LEF cria é uma prescrição diferente. É uma outra prescrição, que não vai transcorrer agora a partir da Constituição definitiva, como a do fundo de direito. Porque a prescrição do fundo de direito, ela se opera entre a data da Constituição definitiva e o momento no qual você ajuiza a ação de execução. Se eu tenho 5 anos para promover a cobrança do crédito, a lógica é que quando eu ajuizo a execução fiscal, eu estou cobrando. E se eu estou cobrando quando do ajuizamento da execução fiscal, uma vez ajuizada a execução fiscal, não há mais que se falar nesta prescrição. Tudo bem? Chamar a atenção, inclusive, um precedente recente do STJ, em recurso repetitivo. Você sabe que essa prescrição, sinto muito, tá, Giba? Eu vou vir um pouquinho pra cá, ela vai se adaptar. Você sabe que essa prescrição do artigo 174, que é a prescrição do direito de crédito,
O Código diz que ela começa com a constituição definitiva. O prazo de prescrição, ele começa com a constituição definitiva. E essa constituição definitiva aqui é o final do processo administrativo fiscal. É quando eu não posso mais discutir administrativamente esse crédito. E ela transcorre até o momento em que eu tiver a sua interrupção. É isso que diz o Código no parágrafo único. Então, houve constituição definitiva, eu começo a contar os 5 anos. Os 5 anos vão correr até o momento em que eles forem interrompidos. E quando é que eles se interrompem? A atual redação do artigo 174 diz: quando houver despacho do juiz na execução. Então tá lá, houve constituição definitiva, começa a correr contra a Fazenda os 5 anos. Está lá correndo os 5 anos. A Fazenda ajuiza a ação de execução. Já interrompeu? O Código diz ainda não. Só interrompe quando o juiz despachar no processo executivo, recebendo a ação executiva. Isso é assim de 2005 para cá. Antes de 2005, antes da Lei Complementar 118, não era nem o despacho, era a efetiva citação. Isso gerava um problema seríssimo para a Fazenda, imagine. Você tinha lá a Constituição definitiva, começava a correr os 5 anos. A Fazenda ajuizava, mas aí os 5 anos não foram interrompidos com o mero ajuizamento. Eu tinha que esperar a citação válida do executado. E aí, ó, a citação demorava, o Poder Judiciário demorava, não citava. E aí, quando efetivamente citava anos depois, o executado vinha nos autos da execução fiscal e dizia: excelência, prescreveu. Eu estou sendo citado há mais de 5 anos, contados lá da Constituição definitiva. Aí a Fazenda aparecia e dizia: mas excelência, a culpa não é minha, eu ajuizei dentro do prazo. A demora na realização da citação do devedor não pode ser imputada a mim. Decorreu do próprio Poder Judiciário, que demorou para citar. Por conta disso, o STJ criou a sua súmula 106, que antes de 2005, quando ainda em vigor a redação original do CTN, dizia que se a Fazenda ajuizava a ação no prazo oportuno, mas essa demora nessa citação não decorria de ato dela, se essa demora era imputada ao próprio Poder Judiciário, que demorava para realizar o ato citatório, eu não podia reconhecer prescrição naquele caso, porque a prescrição ela pressupõe necessariamente inércia do exequente, que não corria naquela hipótese. Depois da Lei Complementar 118 facilitou tudo. Não preciso mais esperar citar. Basta despachar. Mas veja, e aqui essa é a questão interessante. Entre o ajuizamento e o despacho, corre um tempo. Pequeno, é verdade. Mas entre o ajuizamento e o despacho corre um tempo. Normalmente esse tempo é de alguns dias. 5 dias, 7 dias. Para que o juiz tome conhecimento daquela execução e despache. Se eu entender, então, que o prazo de 5 anos, ele começa a correr da Constituição definitiva e ele para de correr, ele é interrompido pelo despacho do juiz, que ordenou a citação, e que eu tenho que ajuizar a execução e obter o despacho dentro dos 5 anos, então o meu prazo de 5 anos não é propriamente prazo para ajuizar a ação. Não é propriamente prazo para cobrar a ação. É prazo para ajuizar a ação e obter o despacho citatório. Concorda? E se eu tenho que obter o despacho citatório em 5 anos, eu não tenho 5 anos para ajuizar. Eu tenho menos de 5 anos. Eu tenho 4 anos, 11 meses e os dias necessários que eu preciso ter, que eu preciso ter a segurança de que aquele determinado juiz vai despachar. Percebe? As fazendas exequentes então começaram a alegar que entender que a interrupção se dava com o despacho e não com o ajuizamento gerava para elas prejuízo. Por que gerava para elas prejuízo? Porque lhes tirava prazo válido de prescrição. Veja, se meu prazo de prescrição é de 5 anos, eu deveria ter o direito de ajuizar no último dia do 5º ano, ainda que o despacho citatório se dê a posteriori. Senão, eu não tenho 5 anos. Senão, eu tenho um pouco menos de 5. Percebeu? O STJ, recentemente, isso vai dar ainda muita discussão. O STJ, recentemente, num precedente em recurso repetitivo, depois eu vou mandar para vocês o precedente, eu pedi para a Carmen imprimir. Ele decidiu em recurso repetitivo que uma vez ajuizada a ação executiva dentro do prazo de 5 anos e operando-se a interrupção da prescrição com o despacho, o despacho citatório retroagiria a data do ajuizamento nos termos do artigo 219, parágrafo 1º do CPC. Ou seja, se eu ajuizei dentro do prazo de 5 anos, uma vez operando-se a interrupção com o despacho ele retroage a data do ajuizamento, de modo a garantir que eu tenha então os meus 5 anos de prazo prescricional e que o que importa é que eu promova o ajuizamento do processo executivo dentro do prazo.
Compreendeu? Julgou irrepetitivo. Se eu não me engano, é o recurso repetitivo 1.290.250, alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu vou procurar e vou mandar para vocês ainda hoje. E aí ele diz isso, olha, ajuizar, o que importa é ajuizar a ação executiva dentro do prazo. Ajuizar da ação executiva dentro do prazo, ainda que o despacho seja um pouco depois, ou a citação, porque ele não faz a distinção, ele fala das duas circunstâncias. Ainda que o despacho, porque a execução pode ser anterior ou posterior à lei complementar 118. Esse despacho ou essa citação, eles retroagem a data do ajuizamento, desde que não tenha havido inércia da fazenda exequente. Quer dizer, desde que eu também não tenha ajuizado e tenha deixado a execução fiscal lá. Quer dizer, ajuizo, peço citação por AR. O juiz cita por AR, me intima dizendo que o AR é infrutífero, requer alguma coisa, e eu fico com o processo 6 meses. Aí você está em inércia. Mas desde que não haja inércia da fazenda exequente, uma vez ajuizado, efetivada a interrupção via despacho ou citação, essa interrupção ela retroage a data do ajuizamento. Só que existe um outro repetitivo do STJ, e esse é o problema. O STJ vai construindo repetitivos a partir dos casos que ele analisa. Tem um outro repetitivo do STJ que fala, e aí esse é o problema prático que a gente tem hoje, que fala que a reanálise pelo STJ de se houve demora ou não imputável ao judiciário não pode ser feita em sede de recurso especial, porque isso é reanálise de fato. Tem outro repetitivo que diz isso. Aí você veja os problemas que eu pego hoje no dia a dia prático. Eu ajuizo, por exemplo, uma ação executiva faltando 2 meses para se configurar o prazo prescricional. Tá? Peguei um processo desse essa semana. A ação executiva foi ajuizada faltando 29 dias para a consumação do prazo prescricional. O juiz não despachou dentro dos 29 dias. Despachou depois. Certo? E aí ele entendeu que como o despacho se deu após o transcurso do prazo quinquenal, operou-se prescrição, já que a interrupção se dava com o despacho. Aí a gente embargou e disse, excelência, mas veja, há um precedente do STJ repetitivo que diz que uma vez ajuizada a ação dentro do prazo, uma vez operando essa interrupção via despacho ou efetiva citação, ela retroage a data do ajuizamento. E aí o repetitivo diz, desde que não haja morosidade, desde que não haja inércia da fazenda exequente. Né? Aí o Tribunal Regional disse, não, mas houve inércia, porque ela ajuizou a ação faltando 29 dias. E 29 dias não é um prazo razoável para o juiz despachar. Existe todo um trâmite dentro do Poder Judiciário, de modo que se você ajuizar a ação executiva faltando 22 dias, 29 dias, faltando dias, você está correndo o risco de que o despacho, ou antigamente a citação, não se opere dentro do prazo prescricional de 5 anos. Né? E aí ele diz claramente no precedente, na medida em que a fazenda exequente ajuizou a ação executiva faltando 20 e tantos dias para a consumação do prazo, houve inércia do fisco. Matou o processo. Por que matou o processo? Porque aí agora eu entro com o RESP. Aí o que é que ele vai dizer na admissão do meu RESP? Não houve. Eu digo, olha, vou entrar com o RESP. Aí ele vai dizer, inadmito o RESP. Por que eu inadmito o RESP? Porque discutir se houve inércia ou se não houve inércia, assumo um aceito. Eu estou dizendo que houve. Ele, mas excelência, não houve. Veja, o fato é, eu ajuizei a ação executiva 22 dias antes do prazo. O despacho se deu a posteriori. Não há rediscussão de fato aqui. O que eu quero, e o SJ diz isso em diversos precedentes, que uma coisa é você rediscutir fato. Outra coisa é você debater a consequência jurídica do fato. Consegue visualizar a diferença? Uma coisa é você rediscutir fato, ou seja, o que é que seria um fato aqui? Eu ajuizei a ação executiva antes ou depois dos 5 anos. Isso é discutir fato. Outra coisa é eu discutir no recurso especial a consequência jurídica do fato, ou seja, o fato está estabelecido no acórdão regional. Eu ajuizei a ação executiva 22 dias antes do prazo. O despacho de citação se deu depois. O fato está lá estabelecido. O que eu estou discutindo no RESP é, se eu ajuizo a ação 22 dias antes e o juiz despacha depois, houve ou não houve prescrição? Qual é o entendimento do tribunal? Esse despacho, a posteriori, ele retroage a data do ajuizamento ou não retroage? Qual é a consequência jurídica desta situação fática plenamente delimitada no acórdão regional? Compreender a diferença? E o SJ diz, isso é possível. Rediscutir a consequência jurídica do fato é algo plenamente possível em RESP, porque senão não discute mais nada. Em ação executiva não discute mais nada. Mas aí o tribunal inadmite o RESP. Eles inadmitem, ou melhor, ele nem inadmite. Ele nega seguimento ao RESP
E aí é pior ainda, ele nega seguimento ao RESP pela aplicação do repetitivo. De que repetitivo? Daquele que diz. Daquele que diz que eu não posso rediscutir, né, se houve inércia ou se não houve inércia em função da súmula 7. Vocês sabem, se não sabem, saibam agora, que em uma questão de ordem, isso é a prática, que em uma questão de ordem, o Supremo Tribunal estabeleceu, e o STJ aplica da mesma forma, que se as cortes regionais ou estaduais inadmitem recursos especiais ou extraordinários, e aí, na verdade, não inadmitem, negam seguimento a esses recursos especiais ou extraordinários, se utilizando de precedentes em repetitivo ou repercussão geral, você pega a decisão e ele diz, nega o seguimento ao recurso, porque o entendimento do tribunal está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no seguinte repetitivo. Os tribunais têm dito que não cabe agravo de instrumento. O que cabe é agravo regimental. Por que o que cabe é agravo regimental? Porque o STJ disse, e o Supremo também, que nesses casos, os tribunais eles estavam decidindo dentro da sua própria competência. Eles estavam aplicando o repetitivo, mas a decisão é do tribunal. Então não cabe agravo de instrumento, cabe agravo regimental. Aí você entra com o regimental, da decisão que aplicou o repetitivo. O regimental vai ser provido? Não. Aí você volta com o improvimento do regimental. E agora você faz o quê? Nada. Tem um receio de falar que não cabe mais nada, só cabe mandado de segurança. Que eles não conheceram. Não cabe recurso nenhum mais. Não cabe mais nada, não cabe mais recurso nenhum. A única coisa que você pode fazer, a Procuradoria em Brasília já orientou dessa forma, é, se for o caso, impetrar um mandado de segurança. Agora você imagine, se eu tiver que impetrar um mandado de segurança para cada execução fiscal, na qual um recurso especial, na qual eu discuto se houve ou se não houve prescrição, para cada um desses recursos especiais que foi inadmitido, eu não faço mais nada na vida, eu não sei impetrar mandado de segurança. Fora que no mandado de segurança ainda tem um complicador. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que ter uma justificativa do mandado de segurança. O que é que justifica a impetração do mandado de segurança? Ato coautor. Qual é o ato coautor, nesse caso? Eu só posso dizer que o ato coautor é aplicar um repetitivo que não se aplica ao caso. Que é complicado. Juiz nenhum vai entender que houve aí ato coautor. Ele vai dizer, olha, querida procuradora, o que houve aqui foi a interpretação do tribunal acerca do repetitivo configurado no STJ. Esse é o problema do precedente. Quando o STJ julgou aquele repetitivo da súmula 7, do reexame, da demora ou não, poder ser imputado ou não poder ser imputado ao exequente, ele estava julgando naquele caso. Ele disse, olha, neste recurso especial que eu estou analisando, que foi eleito como recurso representativo da controvérsia, neste caso, o fato não está delimitado no acordo regional. E aí, se eu tiver que discutir se houve ou se não houve demora, eu vou ter que reanalisar, reexaminar os fatos do processo. E eu não posso fazer isso em RESP. Então, eu julgo esse recurso especial não conhecido pela impossibilidade que me é condicionada pela súmula 7. Em várias execuções fiscais, essa vai ser a realidade. Os fatos não estarão delimitados. Os recursos especiais não tem que subir mesmo, não. Mas, em muitas outras, os fatos estão delimitados no tribunal. E aí eu termino não permitindo o processamento desses recursos especiais pela aplicação equivocada de um julgamento repetitivo, porque eu não me atenho ao recurso ou ao processo em específico que gerou a formulação daquele entendimento. Percebeu o problema? Oi. Essa questão de colocar o CPC, tem funcionalidade, na medida que o 400 da Constituição determina que lei complementar deveria prescrição? Não, porque na verdade ele está regulando o efeito. Ele está dizendo, olha, a interrupção da prescrição se dá quando do despacho. E ele não está questionando isso, tá dizendo, é o despacho que interrompe. Agora, o efeito da interrupção é dado pela retroação do artigo 219, parágrafo 1º. Na verdade, o que a Constituição estabelece em 146 é que cabe à lei complementar regular decadência e prescrição. E a doutrina entende que regular decadência e prescrição é estabelecer os seus conceitos, estabelecer as causas suspensivas e as causas interruptivas. A causa interruptiva é a lei complementar que estabelece. O que o STJ fez no repetitivo, então, foi entender que o efeito dessa interrupção que se dá com o despacho pode retroagir a um momento temporal diferente. Mas ele não está estabelecendo o que é o ajuizamento que interrompe. É uma particularidade, mas é. O problema está aqui na prescrição intercorrente, que é muito mais complexo. Deixa eu ir para ela. Eu tenho curiosidade só. A União não desenvolveu nenhum sistema para alarmar assim, um ano antes de prescrever. Você já intercorrente ou prescrição do direito de crédito? Do direito de crédito. Nem para intercorrente, não.
Não tem. Eu acho isso tão básico assim. Eu também acho. Quando eu cheguei na Procuradoria em 2007, eu fazia esse controle manual no Excel. Eu fiz uma planilha Excel com toda a execução fiscal que eu recebia, eu cadastrava ela na planilha Excel e todo mês o meu estagiário verificava o que é que estava vendo. Lógico, vou parar aí para fazer, né? O que é que estava perto de prescrever naquela determinada planilha. Alertava, colocava aquilo ali em vermelho e pedia vista do processo. Obviamente, isso, veja, é fácil e não é fácil. Por que é fácil e não é fácil? Desliga a câmera, por favor. Veja. É fácil, não estou brincando, é só Raíssa assistindo. Não, é só Raíssa assistindo. É fácil porque o sistema é fácil de ser desenvolvido. O sistema, Raíssa, não conta pra ninguém. O sistema é tão fácil de ser desenvolvido que eu tenho uma colega, amiga íntima na Procuradoria que divide sala comigo, cujo marido é engenheiro elétrico, e ele desenvolveu o sistema pra gente. Então, quando a gente estava na ponta, a gente usava o sistema que ele desenvolveu. A gente tinha colocado no nosso computador um sistemazinho, a gente cadastrava o número de execução, a vara, o CNPJ o CNPJ do devedor, a data da constituição do crédito, na intercorrente, a data do arquivamento. E aí, todo mês a gente gerava um comando lá e ele dava uma lista do que estava perto de prescrever. Aí a gente pedia vista daqueles processos. Funcionava direitinho. Por que a Procuradoria como um todo não pode ter esse determinado sistema? Porque na União, na Procuradoria da Fazenda, todo o sistema tem que ser desenvolvido e habilitado pelo SERPRO, que é o responsável pelo desenvolvimento dos sistemas informatizados e pela habilitação desses sistemas por licitação. Você não pode chamar qualquer pessoa e dizer, faça aqui, desenvolva aqui o sistema. Aquilo ali tem que ser habilitado, aquilo ali tem que ser objeto de licitação. Então, o sistema que a gente utilizava não podia ser um sistema institucionalizado para todo mundo. Você estaria violando as normas de licitação e a própria segurança da instituição como um todo. Qual é o contraponto? É que o SERPRO demora décadas. Você pede um determinado sistema, ele vai lhe dar aquele sistema dali a 5 anos, dali a 8 anos. Nem sei se para escrever tudo. Aí, bom, eu e ela, individualmente, nós duas, obviamente, sem concordância de chefia, sem respaldo institucional de ninguém, a gente optou por correr risco. Nos nossos computadores, a gente botou o sistema. Pelo menos nas minhas execuções fiscais, dificilmente vai ter ocorrido prestação intercorrente, sem que eu tenha me manifestado antes. Mas, como instituição, você demanda necessariamente o SERPRO, ele tem que desenvolver o sistema, habilitar. Isso gera um ônus no orçamento, você tem que pagar o SERPRO. O SERPRO tem outros clientes, ele não é o responsável apenas pelos sistemas da Procuradoria, então é muito complexo. Enfim. Diferente dessa prescrição do direito de crédito, a gente tem a prescrição intercorrente, cujo fundamento é o artigo 40 da LEF. O que é a prescrição intercorrente? Em conceito, a prescrição intercorrente seria uma prescrição que funcionaria ou que correria dentro do processo executivo. A lógica é de que mesmo depois da juizada da execução fiscal, e uma vez não mais tendo que se falar em prescrição do direito de crédito, porque ela já ficou para trás, que essa execução fiscal também ela não poderia continuar existindo infinitamente, sem prazo definido. Em algum momento, eu tenho que chegar à conclusão de que é impossível cobrar aquele crédito daquele determinado executado. E devo, então, estabilizar a relação jurídica, pondo fim àquela determinada demanda pela constatação de que não, nunca vou receber esse determinado crédito tributário. A lógica do artigo 40 é essa. Então, o artigo 40 estabelece um rito a ser seguido dentro do processo executivo, que, uma vez respeitado a partir do que a lei estabelece, permitiria ao juiz de execução extinguir o processo executivo não pela prescrição do direito de crédito, mas pelo transcurso de um prazo prescricional que se verificou dentro do processo de execução fiscal. Ou seja, depois que a execução fiscal já estava ajuizada. Então, imagine que eu ajuizei a execução fiscal, o juiz ele realizou o despacho citatório, eu contei os 5 anos da constituição definitiva para o despacho e estava tudo perfeito. Não houve, então, prescrição do direito de crédito. Aí eu vou citar o executado dentro do processo executivo. Aí começa o artigo 40. Na tentativa de citação do executado, por qualquer razão, eu não consigo localizar o devedor. Então, eu não localizo o devedor. Ou ainda, mesmo tendo localizado o devedor, eu não encontro bens passíveis de penhora. É nessas circunstâncias que trabalha o artigo 40 da lei. Eles olham, você não está mais falando de prestação de direito de crédito, a execução está ajuizada, já houve despacho, aquilo ficou para trás, e agora eu vou tentar citar o devedor e penhorar. Buscar a realização de depósito, fiança, nomeação de bem, a penhora, como a gente trabalhou. Por qualquer razão que seja, eu não consigo localizar o devedor. Ou mesmo tendo localizado ele, não encontro bens passíveis de penhora. Essa é uma situação complicadíssima para o procurador. O devedor não está em local nenhum, ele está em local incerto e não sabido. Você eventualmente vai citar por edital. Você vai tentar citar por AR, vai tentar citar por oficial de justiça, eventualmente vai citar por edital. E depois? O que é que eu faço?
Bom, se ele não apareceu espontaneamente e obviamente não indicou bens, eu vou indicar bens na condição do procurador. Mas eu não localizo nada. Eu checo o sistema Renavan, ele não tem carro. Eu checo o sistema DOE, ele não tem imóvel. Eu peço o Bacenjude, o Bacenjude vem negativo. Eu mando ofício para o cartório de registro de imóvel e volta tudo negativo. Não há nada no nome desse determinado devedor. Não localizo bens passíveis de pena. O que é que eu vou fazer com aquela exempção fiscal ali? Diz então o artigo 40. Nessas circunstâncias, o procurador da Fazenda exequente, ele pode pleitear ao juiz a suspensão do processo executivo pelo prazo de até 1 ano. Veja, importantíssimo. Diz a lei, o procurador da Fazenda exequente pode pleitear ao juiz a suspensão do processo executivo pelo prazo de até 1 ano. A lei não fala de 1 ano, fala de até 1 ano. O que significa que o juiz pode deferir a suspensão por 30 dias, 6 meses, 9 meses ou 1 ano. Normalmente suspende por 1 ano. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o juiz suspende por menos, suspende por 60 dias, você diz, não está correndo a suspensão da prestação intercorrente, porque não é 1 ano. A lei não fala em 1 ano, ela fala em prazo de suspensão de até 1 ano. Normalmente é de 1 ano, porque sob a ótica do juiz é até interessante para ele que seja de 1 ano. Durante 1 ano ele não vai se preocupar com aquela execução. A realidade é essa. É sério mesmo, é assim que é. Ele suspende o processo executivo pelo prazo de 1 ano. A lei diz... E é um tempo para você procurar mais isso. Coisa pro cara. A lei diz, e essa é a razão da consequência. A lei diz que dentro desse prazo de suspensão de 1 ano, não corre prescrição. Por que nesse prazo de suspensão de 1 ano não corre prescrição? Porque toda prescrição ela pressupõe a existência de inércia. Só corre prazo de prescrição enquanto você está inerte, enquanto você está parado. Há uma presunção legislativa no artigo 40 de que nesse primeiro prazo de 1 ano, o procurador da Fazenda exequente ele não está parado, ele não está em inércia. Ele está na tentativa de localizar o devedor ou de localizar patrimônio penhorável. De modo que se ele não está em inércia, não pode correr contra ele prazo prescricional. Tudo bem? Aí a lei diz, eu estou dizendo que a lei diz, depois a gente vai ver o que o STJ diz sobre a lei. Aí a lei diz que uma vez passado o prazo de suspensão de 1 ano, o juiz deve então despachar no processo e através desse despacho transformar a suspensão em arquivamento dos autos. Ele deveria, então, dar um despacho no processo executivo, dizendo, olha, o processo permaneceu suspenso pelo prazo de 1 ano, eu agora estou transformando essa suspensão em arquivamento dos autos. E aí, diz, então, a lei de execução, que uma vez ocorrendo o arquivamento dos autos, é deste arquivamento que eu conto o prazo prescricional de 5 anos. Esse arquivamento, obviamente, ele é um arquivamento sem baixa. Ou seja, eu estou remetendo os autos para o arquivo, eu não estou extinguindo a execução fiscal. Tá? Deste despacho de arquivamento, diz então a LEF, eu conto um prazo prescricional de 5 anos. Passado esse prazo prescricional de 5 anos, eu então intimo o exequente. E eu intimo esse exequente para quê? Diz a LEF. Eu intimo o exequente para perguntar a ele se alguma coisa nova aconteceu dentro desse prazo de 5 anos. O processo está arquivado há 5 anos. Fazenda Nacional, Estado de Pernambuco, município. Alguma coisa nova aconteceu dentro desses 5 anos que o processo está arquivado? Ou seja, houve alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que impeça que eu agora declare? É isso que o juiz faz. Então, ele escuta previamente a Fazenda Pública para perguntar: existem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição ao longo desses 5 anos que me impeçam agora, passado esse prazo de 5 anos, de extinguir esse processo por essa inércia, por esse transcurso desse prazo prescricional intercorrente dentro do curso da execução fiscal? Como assim causas suspensivas ou interruptivas? Tanta coisa pode ter acontecido. O devedor, por exemplo, o sujeito passivo pode ter aderido a um parcelamento. Se ele aderiu a um parcelamento, enquanto ele permaneceu no parcelamento, eu tenho suspensão de prescrição. Se ele estava parcelando o débito, eu não podia cobrar aquele tributo, consequentemente, não podia correr contra o fisco o prazo prescricional. Ele pode ter obtido uma moratória, ele pode ter entrado com a ação judicial e obtido uma liminar na ação judicial que afetasse essa execução e afetasse, consequentemente, o transcurso do prazo prescricional. E essas coisas podem ter acontecido. Então ele pergunta: houve algo que afeta a possibilidade de decretar essa prescrição intercorrente? Se o procurador da Fazenda exequente diz: não, excelência, nada de novo aconteceu, não há causas suspensivas, não há causas interruptivas, e além disso eu não encontrei patrimônio desse devedor, muito menos encontrei o próprio devedor, a situação é a mesma, o juiz então
declara prescrição intercorrente e extingue a execução. E o próprio crédito, obviamente, porque eu estou falando de prescrição. Prescrição é a causa extintiva do crédito. Então, eu extingo o processo executivo e o próprio crédito. E assim, e se no caso a fazenda entra com ação? Sim. E, sei lá, esse processo se amufou lá pelo artigo... A gente vai ver isso agora. A gente vai ver isso agora. Como é que o FJ está interpretando o artigo. A gente vai ver isso agora, só um pouquinho. Veja que isso é o que decorre da sistemática da leitura do artigo 40. Veja o artigo 40. O juiz, vamos ver o artigo, agora a gente vai ver o que o FJ diz sobre ele. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Então, ele já está dizendo que no prazo de suspensão não corre prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Isso é meio evidente. Veja, eu pedi ao juiz que suspendesse o processo executivo. Se ele suspende, ele me intima. Então, vamos colocar aqui. Intima a Fazenda. Aí ele continua. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, não é necessariamente 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ele transforma a suspensão em arquivamento. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução. Claro, está lá arquivado, correndo o prazo de 5 anos. Se a Fazenda encontra bem, ela pede ao juiz para desarquivar. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Isso é o que o artigo diz, é o que está ali no quadro. No parágrafo 5º, ele vai dispensar essa intimação prévia da Fazenda quando o valor da execução fiscal for muito baixo. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º desse artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro da Fazenda. Se a execução é um valor muito baixo, entende-se que não há interesse da Fazenda exequente ser intimada previamente para se manifestar, melhor extinguir desde logo. Até pouco tempo esse valor no ato do ministro da Fazenda era 10 mil, hoje é 20. Ele foi majorado para 20 mil, foi? É portaria, né? 20 mil reais hoje. E aí vai mudando à medida que novas reuniões vão entendendo que você deve ampliar esse valor limite. Antigas.